Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar aí sobre a questão do Flamengo, né? As polêmicas com o Gabigol e com o técnico, as coisas que estão acontecendo no Flamengo aí para a final da Copa do Brasil. Será que dá para ganhar ainda do São Paulo? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha e um bom vídeo. Porque o São Paulo, tudo indica, Fábio Piperno, que vai poupar todos os jogadores contra o Fortaleza. E a gente falou aí da situação do São Paulo. O São Paulo, nesse momento, está a 4 pontos. A 4 pontos da zona de rebaixamento, 4 ou 5. Kaique, quantos pontos? Eu acho que é 5. 5. O São Paulo está a 5 pontos tem 20. da zona do rebaixamento. Vai poupar provavelmente todo mundo para enfrentar o Fortaleza. E depois eu também quero saber do Mauro da situação do Arrascaeta e do Luiz Araújo, que é a grande expectativa, são 4 pontos do São Paulo. 4 para a zona de rebaixamento. E depois eu quero saber também do Mauro dessa expectativa, porque parece que o Arrascaeta vai no sacrifício. Que o Flamengo entende que seja válido colocar o Arrascaeta no sacrifício, já que é o único jogo que pode render um título pro Flamengo nessa temporada. Brasileirão, o Flamengo fez o favor de entregar a paçoca, como sempre. E não tem praticamente chance mais pro Flamengo. E o Palmeiras aí se aproximando do Botafogo, assim como o Grêmio. Agora, Piperno, antes do Mauro falar dessa situação do Arrascaeta, do Luiz Araújo, e o São Paulo? Realmente é uma boa decisão do Dorival poupar todo mundo como deve acontecer, de acordo com as notícias, porque a situação no Brasileirão também é meio incômoda. Não, mas claro, o São Paulo tem que fazer isso. São Paulo não ganha um título de expressão desde 2008. Enfim, há quem considera aquela Sul-Americana de 2012 e tal, aí seriam 11 anos. São Paulo investiu tudo nisso, é quase que uma Copa do Mundo para o São Paulo, um Mundial Interclubes. Então, o projeto do São Paulo, ele agora pode ter aí esse bônus, né, de um título em uma competição muito importante, que seria inclusive um título muito inesperado se a gente considerasse o planejamento do São Paulo no início do ano. São Paulo apostava até muito mais na Sul-Americana, que era uma competição na qual, em tese, ele teria mais chance. Agora, chegou até aí, tem que realmente se dedicar para essa final de Copa do Brasil, por vários aspectos. Primeiro, que pode ser um jogo de 100 milhões de reais para o São Paulo, né? 70 de premiação, mais 30 de arrecadação. Vai ser mais de 30. 30. Vai ser mais que 26, que foi o do Flamengo. É claro que vai pagar a premiação e tal, tem descontos, enfim, mas é uma grana que o São Paulo não vê há muito tempo. Segunda coisa, o São Paulo, depois dessa final de Copa do Brasil, vai ter 2 meses e meio para se dedicar única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá tempo aí para fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro sem sustos. E, assim, o impacto desse título para o São Paulo é diferente do Flamengo. Talvez, se o Flamengo não tivesse nesse momento ruim agora e tal, nem passasse pela cabeça do técnico do Flamengo em poupar o time inteiro, talvez usasse lá um ou outro jogador e tal. O São Paulo, assim, o Flamengo está acostumado a ganhar título, o São Paulo não. O São Paulo está numa seca danada. Então ele tem que, pelo menos até domingo, investir tudo nessa Copa do Brasil. Se eu fosse o Dorival, eu pouparia com parcimônia. Não todo mundo, como foi o time... Não, é a informação que tem, que ele vai poupar geral. Não, tá bom, mas ainda eu não assumi a direção técnica do São Paulo. Quando isso acontecer, você já sabe o que eu vou fazer. Muito bem, Vanderlei. Você já sabe o que eu vou fazer. Não, tá inteiro. Começa o jogo. Começa o jogo. Eu não gosto muito dessa ideia de poupa todo mundo. Não é possível que todo mundo esteja desgastado. Mas e uma contusão? Contusão acontece em treino. Nós já tivemos aqui exemplos, tá certo? Aquele que está Arboleda está meia boca, está ainda com dolores. Se ele estiver com dolores, não precisa jogar. Mas jogadores que estiverem liberados inteiros podem começar o jogo. Durante o segundo tempo, dependendo do que acontecer, o professor quer mudar, ok. Mas poupar todo mundo eu não acho assim uma boa receita. Mas
entendo que os argumentos usados pelo Piperno são muito fortes com relação a valorizar essa disputa. É isso. A informação que eu li, né, não apurei essa informação, eu li essa informação ontem, é que o Arrascaeta vai no sacrifício, que o objetivo do Departamento Médico do Flamengo, a pedido da diretoria, é tentar forçar uma barra. Não seria o momento para ele voltar, mas tentar forçar uma barra, já que é um jogo que pode decidir a temporada do Flamengo. Pode ser um fracasso de vez ou pode ter um ponto positivo, um título. Será que o torcedor rubro-negro pode esperar o Arrascaeta em campo e a situação do Luiz Araújo? Os dois na mesma situação. Claro que o esforço maior para o Arrascaeta poder jogar. Não deve jogar de saída, não creio. Acho que a possibilidade dele ficar no banco hoje é razoável, eu diria. Ele deve ficar no banco. Estão antecipando a recuperação, tem um risco aí de agravar a lesão, mas, assim, e daí, né? Essa altura do campeonato, da temporada, depois de uma série de fracassos, eles vão torcer para que o Arrascaeta possa jogar alguns minutos e estar inspirado. Mais ou menos como no jogo do Atlético Mineiro, no Belo Horizonte, que ele entrou durante o jogo, ele fez um gol de falta e deu um passe para o Wesley marcar o gol da vitória, por 2-1. Então você tem que contar com muita sorte, que ele está sem ritmo de jogo e tudo mais, enfim. O Flamengo é isso hoje, né? Completamente perdido, sem rumo, tentando uma vitória improvável domingo no Morumbi, desmobilizado, com total falta de sintonia entre o técnico e os jogadores, técnico perdido, insistindo em errar, o jogador preocupado em mandar beijinho para o ex-treinador, numa atitude absolutamente tacanha e desrespeitosa com o clube, com a torcida, e nada acontece, ninguém fala nem nada. Eu falei isso ontem e alguns rubro-negros ficaram indignados. Ele pode. Eu falei, não pode. Não, ele não Do pode. jeito que foi sendo filmado, não pode. Ele pode porque o Landinho e o Marcos Braz nada fazem, porque a diretoria do Flamengo hoje também é a diretoria que não se posiciona. Isso é inadmissível. Ele poderia cumprimentar o Dorival no jogo passado, que foi 1-1 no Maracanã, né? Ir até lá no banco, antes do jogo mesmo, vai até o banco de São Paulo. Né? Não, levar a camisa no vestiário, sem ninguém filmar. Toma aqui, Dorival, minha camisa do jogo, acabou. Ele podia fazer qualquer coisa. Da maneira que ele fez, é óbvio que é uma atitude inadequada, provocativa. Isso, ele já saiu de campo muito vaiado, e a torcida vaiava e ele ficou rindo, meio assim, debochado. Aquele risinho e tal. Uma coisa também que... Porque assim, tem duas coisas que eu vejo de forma diferente. Uma é você ser vaiado pelo torcedor adversário e você responder. O torcedor adversário, ele quer o teu mal, ele quer que você se arrebente, que você não jogue nada. Ele está tentando te provocar. Então, quando ele vai, por exemplo, na Arena da Baixada, onde isso acontece muito, e a torcida vai lá e xinga ele mostra tatuagem com o troféu da Libertadores, come lá o biscoito, o bolo, sei lá que diabo que jogaram no campo, debocha dos caras. É uma guerra de nervos da torcida rival, adversária, com o jogador. Acho legítimo que ele reaja. Com a torcida do seu clube, nunca. Nunca, não pode. Ainda mais quando está jogando mal. A não ser que ele seja agredido. É a segunda vez que ele debocha. A não ser que ele seja agredido, agressão física, alguma coisa do gênero. Aí não. Agora, a vaia é legítima de um cara que pagou um ingresso caríssimo e ele não está jogando rigorosamente nada há muito tempo. Ele não tem mobilidade, ele não faz gol, ele não dá assistência, ele perdeu até pênaltis esse ano, coisa que ele não costuma perder. 3. Né? Então, assim, a fase dele é ruim, parece não ter autocrítica, não perceber que ele precisa melhorar, ele não aprimorou fundamento nenhum desde 2019 para cá, não melhorou o chute com o pé direito, não melhorou o cabeceio, não melhorou jogadas em velocidade, não melhorou o mano a mano, 1 contra 1. Piorou a arrancada. Dele exato. Então, assim, ele não é um jogador melhor do que era no seu auge do Flamengo, 2019, 2020, até o começo de 2021, parte de 2021. Ele piorou como jogador, ele não dá o mesmo retorno, ele quer renovar o contrato, que só termina no final do ano que vem com aumento, e o clube admite dar um aumento, que eu considero uma idiotice até. Porque para você conquistar um aumento, você tem que fazer merecer. Ele não merece. E ainda faz isso. Tudo bem, o Dorival é um cara muito bacana, muito legal, que ele gosta dele. Agora você vê que jogo, que situação engraçada, né? Curiosa. Na quarta-feira, ele foi expulso, pateticamente. Não joga amanhã contra o Goiás, que está suspenso, em Goiânia. Foi expulso contra o Atlético Paranaense. Não tinha área para zona mista, então o jogador, no caso, ia dar entrevista ali no mesmo local onde o técnico fala, que é aquela bancada. E ele foi. A informação que eu obtive daqui, a informação foi que ele quis dar a entrevista. Foi lá, falou e defendeu o Sampaoli. Aí o Sampaoli faz um monte de bobagem no domingo, o Flamengo perde o jogo, uma péssima atuação, erros assim crassos do técnico, perdido.
Ele vai lá e manda beijo na presença de todo mundo, da imprensa, para o técnico adversário, que é o Dorival Júnior. Que negócio é esse? Você acha que isso é momento para o cara ficar mandando beijinho para sei lá, para quem? No momento que estava filmado, né, Mauro? Não, Ele exato. fez psiu ainda, ele quis chamar a atenção. Exato. Psiu. O Dorival até ficou meio sem entender, me pareceu, o que está acontecendo aqui. Não sabia quem era. Porque no momento que o time perde um jogo importante, é que eu falo sempre, existe uma situação no futebol que os profissionais, as pessoas envolvidas no futebol têm que saber respeitar, que é uma espécie de, entre aspas, de luto, o luto da derrota. O time, quando perde um jogo importante, o torcedor, ele tá aborrecido, ele tá magoado. Não brinca com isso não, cara, entendeu?